Bom, Marcelo Calmo, prefeito de Lajeado, retomando aqui a nossa conversa. E prefeito, a gente falou muito e sabe do trabalho incansável que a prefeitura fez, citar aqui especialmente seu nome, o do Locatelli, o do Renner, o do Queiroz, da SES, enfim, mas de toda a equipe da prefeitura envolvida, né, nesse atendimento, nesse trabalho. Mas agora que já passou um pouco, eu gostaria de ter análise do prefeito de Lajeado, daquilo que foi feito de forma correta, daquilo que foi certo, que melhorou, mas também daquilo que ainda precisa melhorar. Na questão de prevenção, de alertas, de sistema de monitoramento, saneamento, drenagem, enfim, daquilo que vocês já conseguiram fazer uma análise prévia, a questão da medição do rio também, enfim. Bem, a gente ainda não sentou para fazer a avaliação desse episódio, desta enchente, até porque a gente ainda tem pessoas desabrigadas. Hoje ainda são 73 pessoas, 33 famílias, algumas que são sozinhas, enfim, principalmente imigrantes. E aí é importante a gente encerrar essa etapa dos abrigos. E a gente está fazendo esse esforço, não é uma data limite, mas é uma data que a gente pretende, nesse final de semana, resolver o assunto dos abrigos. É fundamental que as pessoas retomem as suas vidas. A prefeitura busca fornecer o auxílio nesse momento difícil para que retomem. Esse também foi um dos pontos destacados na reunião ontem com o vice-governador e com os prefeitos da região, sobre diversas etapas que a gente tem que cumprir na retomada, que é fundamental. Então, a avaliação do episódio enchente, ele vai acontecer logo adiante. De fato, o que a gente tem pronto e dito, né? Há necessidade de um avanço por parte do Estado, isso a Marjorie, inclusive eu li algumas reportagens da Marjorie, que o Estado avance nesse controle da cheia. A gente diz que o volume de chuva é uma informação importante para todo mundo, mas quanto esse volume de chuva reflete na elevação dos níveis do rio, nós não temos ainda esse tipo de informação em todo o estado do Rio Grande do Sul. E é importante, então, a nível estadual, a nível de união, que se crie esses mecanismos para que se busque evitar esses grandes prejuízos. Para fins de atendimento das famílias, também vai precisar de análise. As réguas que foram instaladas, elas se mostraram eficientes. Nós não imaginávamos que a gente... E essa é uma conclusão, nós precisamos de réguas em outros locais também. E provavelmente um desses locais vai ser na prefeitura, porque a partir do momento a gente seguiu boa parte do tempo pela régua da CIL e depois não foi mais acessível. Tinha que chegar de drone até ela, porque não tinha acesso, né? Se chegava de drone até ela. E por outro lado, ali no muro da prefeitura seria outro ponto de fácil identificação e leitura dessa cota toda, enfim. Mas é uma reunião que necessariamente ela vai precisar ser feita, e assim que a gente tiver essas conclusões, a gente compartilha, e tem muito trabalho pela frente, sem sombra de dúvida. Em relação ao atendimento, justamente, né, às pessoas, né, que estavam desabrigadas, mas que voltaram para suas casas, ainda precisam de algum tipo de ajuda, e que é o CEAPAC, né? A criação do CEAPAC ainda, claro, não tem ainda números do que já foi feito de atendimento, né, os atendimentos já realizados, mas está funcionando lá. Sim. E isso também foi tema do debate ontem entre prefeitos, Estado, para que a gente consiga simplificar os requisitos do cadastro único federal. Esse cadastro ele é muito complexo, ele é muito demorado, são 102 questões que têm que ser preenchidas, então ele demanda um tempo considerável, e nesse momento o que se mais busca é agilidade para atendimento das pessoas e das famílias. Nós temos uma equipe de 12 pessoas fazendo atendimentos lá, e mesmo assim, e é fundamental que se preencha todo esse questionário, sob pena dele não ser homologado a nível federal. E aí, por outro lado, não conseguir ter acesso aos benefícios que são oferecidos. Então, isso foi trazido pelo secretário Beto Fantinel, que gestionou ele e a equipe do governo do estado com o Ministério da Assistência Social lá,
para que se simplifique nesse momento de dificuldade o preenchimento desses cadastros. 102 perguntas. 102 perguntas que precisam ser respondidas Um dos ouvintes, né, teve mais, mas um que ligou hoje pelo menos 2 vezes aqui para a redação, o Eduardo, lá do bairro Carneiros, ele disse que ele estava com a ficha 40, se eu não me engano, na fila, daí começa a chover, são muitas pessoas para serem atendidas, mas com 102 questões realmente vai demorar, né? Esses dias também chegou um relato de uma senhora que estava lá esperando e disse que chegou uma moça mais jovem que ela, estava lá mais de meia hora, 40 minutos, chegou uma moça jovem que passou na frente dela também. Enfim, essas reclamações acabam chegando. A gente, assim, é um volume muito grande de pessoas. A gente busca atender todos da melhor forma possível. Se montou essa estrutura muito rápida e ali onde era o restaurante Cacheral ficou um ponto assim que se busca dar o conforto, a dignidade, enfim, fazer o melhor atendimento possível para todas as famílias e eventuais prejuízos, eventuais equívocos, a gente pede nossas sinceras desculpas, mas o grande volume tem sido atendido sem percalços. Prefeito Marcelo Calmo comentou que querem definir no final de semana essa questão dessas famílias da moradia. Tem alguns municípios, como daqui a pouco até vai ser assunto aqui trazido pela Gabriela Rautrive, como Arroio do Meio, que vai trazer containers para abrigar as famílias de uma forma provisória. Né? O governo do estado também lá em Mussum e Roca já está informando, junto com o Sinduscom, vai construir algumas moradias provisórias. O que Lajeado está prevendo, especialmente para essas famílias que estão aqui ainda? Sim. A nossa estratégia é trabalhar com aluguel social, com um valor, inclusive, um pouco maior do que as outras cidades da região, para que se dê o primeiro passo. E depois do aluguel social, a estratégia é que a gente tenha casa definitiva para essas pessoas. Hoje tá agendada a visita da Caixa Econômica Federal para análise de outras 4 áreas que estão sendo ofertadas para construção de casas. Nós já temos cerca de 80 casas nesse estágio do Minha Casa Minha Vida Calamidade. Nós temos outro projeto do Minha Casa Minha Vida, que são 150 casas que está tramitando em Brasília. Tenho trocado mensagens com o secretário Ailton e a previsão é da seleção do Minha Casa Minha Vida acontecer na próxima sexta, dia 29. Então a gente está atento a esses movimentos e o objetivo do município, então, é 150 casas no Minha Casa Minha Vida e outras 80 casas no Minha Casa Minha Vida Calamidade, para dar vazão e trabalhar nesse período intermediário com aluguel social e depois com uma proposta definitiva de residência para a maioria dessas pessoas atingidas. Essas famílias que já elas voltaram para suas casas ou já tem também algumas que foram para aluguel social? Depende. São situações diversas. São várias. Para deferir o aluguel social, a equipe do planejamento ela vai na residência da pessoa e faz uma análise se tem condições ou não tem condições. Não tendo condições, se defere o aluguel social. E faz parte também do levantamento para a Defesa Civil Nacional esse histórico de todas as casas que foram atingidas, das casas que que tiveram prejuízos. Nós temos preliminarmente 2.400 casas que foram atingidas. E não significa que todas essas casas estão impróprias para o uso. E aí, quando se faz o cadastro também lá no CEAPAC, se faz a análise de eventuais materiais que precisam para pequenos reparos. Então, o retorno depende de cada situação. Pode ser aluguel social, pode ser na mesma casa, pode ser na casa com reparos, enfim. Isso também dificulta um pouco o preenchimento e o atendimento das pessoas para melhor solução. Casas destruídas completamente, já tem esse número também? Não tem o número fechado. No sábado da enchente, ali pós-enchente, você falava em 100, né? Projetava. Eu acho que a gente vai chegar a um número de 200 casas. Entre casas totalmente destruídas, entre casas que foram levadas pela enchente, entre casas impróprias. É um número que ele deve variar nesse número. Olha aqui, ó. Ela se identifica com o nome completo. Vou só dar um primeiro nome dela, né? A Maria, do bairro Campestre. Ela diz, só elogios para o atendimento. Fui agora de manhã e foi muito bem atendida. Que legal, então, Maria. Então tem isso, tem a reclamação, mas também tem pessoas que acabam elogiando o serviço. Faz parte, né? Depende da situação de cada um, talvez, né? Enfim, da forma como... Todo mundo está fragilizado, enfim.
Vamos procurar melhorar. Sobre as pessoas que ganharam apartamento no Novo Tempo 1 e 2, penso que é mais de 100 famílias, então não deveria ter a mesma quantia de terrenos vazios lá no bairro Praia. Penso que tiraram uns e outros foram morar lá. Então não houve fiscalização para as pessoas não construírem lá e agora vai ter fiscais atuando nesses locais para que as pessoas não voltem a morar lá. Penso que a prefeitura deveria plantar árvores nesses locais alagados para que ninguém volte a morar lá. Ana Cristina, que manda um recado pelo 999787885. Perfeito. Essa enchente ela traz uma série de ensinamentos, preocupações para nós e nós não vamos conseguir agir em todos os cantos ao mesmo tempo. Então vai ser priorizado a ação ao longo das encostas do Rio Taquari, porque é onde a enchente ela traz correnteza e o risco é muito maior para as pessoas. E depois que se resolve o problema das encostas, a gente vai avançando em outras áreas. É muito frequente que no bairro Centro, aconteça muito aluguel de casa. Muitas das pessoas que perderam tudo, elas não tinham a propriedade, mas não conhecem Lajeado, acabam vindo para cá e é uma tentação tu morar no centro, próximo a tudo, e quando fazem a locação, nem cogitam que algum momento possa ter enchente. Mas é um trabalho a longo prazo e a gente vai iniciar esse trabalho pelas encostas do Rio Taquari. Acho que também podemos falar em retomadas, né, prefeito Marcelo Calmo, em relação a Risque e Rabisque, por exemplo, né, que já tem novidades também. Sim, a Risque e Rabisque e o projeto Vida São José, a Risque e Rabisque no centro e o projeto Vida São José junto ao campo do São José, foram os dois equipamentos da educação que foram mais afetados. Então, a Risque e Rabisque está passando por uma reforma. E aí, ela fica bem lá pertinho do rio, né? Bem por pertinho isso. do rio. E na segunda-feira as atividades da Risque e Rabisque retomam, então. E vão retomar num imóvel alugado, na Silva Jardim, ao lado do Sesc. Então, enquanto se faz a reforma da Risque e Rabisque, os alunos da SMEI vão ser atendidos nesse imóvel. E os alunos que estão no projeto Vida, eles já retomaram na quarta-feira e estão sendo atendidos lá na comunidade católica de Moinhos. A prefeitura fez a alocação daquele espaço e estão sendo atendidos provisoriamente lá. A expectativa de conclusão da reforma da Risque e Rabisque é de até 60 dias. Vai voltar para o mesmo prédio. A Risque e Rabisque volta para o mesmo prédio. Então, as crianças que estão nesse imóvel ao lado do Sesc, elas retornam para a escola e aí as crianças que estão no projeto lá na comunidade católica de Moinhos, elas passam a desenvolver as atividades do projeto nesse imóvel que o município locou ali do lado do Sesc, na Silva Jardim. Mas ontem, até a própria secretária falava que poderia se construir uma nova escola no futuro. Não está descartado. Não, isso são projetos que estão sendo apresentados para o governo federal. Nós já tínhamos apresentado a construção de uma escola na Campestre, agora se apresentou uma no centro, e o projeto Vida São José também vai ser apresentado ao longo dessa semana a proposta de construção de novos equipamentos, porque aqui no campo, sempre que ocorre uma cheia, ele é profundamente atingido, então há essa intenção de realocar essa estrutura. Na Câmara de Vereadores de Lajeado, a LDO estava para ser votado, o vereador Lorival Silveira, que é do próprio partido do governo, PP, ele pediu mais tempo para análise do projeto, que prevê cerca de R$280 mil para a Defesa Civil. Ele quer um repasse maior para a Defesa Civil a partir de 2024. O que a Prefeitura tem para falar sobre isso? A gente defende que o importante é ter o recurso. Agora, se essa despesa vai ser paga com o valor da Defesa Civil, com o valor da assistência social, com o valor da Secretaria de Obras, não é o que é relevante. Relevante é ter o recurso. E isso, graças a todo o esforço, a gente tem tido, ao longo dos anos, uma retaguarda importante para fazer frente às eventualidades que surgem. Então, não faz diferença essa alteração de valor mais para a Defesa Civil ou não, porque ela não vai ficar desassistida de forma alguma. Aqui na live no Facebook, a Liane Boyren diz que ela mora em Conventos, na rua Pedro Boyren, diz que tem telhas de barro e um pouco de telhas de brasilite para doar, então se a prefeitura precisar. É até importante a gente falar onde as pessoas podem levar doações ou ligar para algum local para essas doações. É importante que nós recebemos muita doação
todos os municípios da região receberam muita doação. E o momento agora é de dar condições para as pessoas retornarem às casas. Então, alimento, roupa, ele não é propício que se faça nesse momento, porque a quantidade é impressionante de materiais que ainda tem chegado. Então, o objetivo e outros agora... materiais, esse, por exemplo, material telhas, né? Esse tipo de material também, por enquanto. O ideal é fazer contato direto com alguém que precise e faça a destinação direta. O município fez esse estoque também junto à Secretaria de Obras e esse cadastro que a gente falou antes, no CEAPAC, ele identifica, vai selecionar, vai encaminhar para a pessoa fazer os reparos, enfim. Tem uma possibilidade de criar um distrito industrial também? Hoje, inclusive, está sendo feito um levantamento por parte da CIL, né, aqui em Lajeado, sobre os prejuízos para os empresários. Também é muito importante cuidar dessa área, né, prefeito? Sim. Nós estamos trabalhando com as empresas mais atingidas. A gente tem feito contato direto com o governo do Estado. A proposta do Estado, porque a maior parte dos recursos ela acaba sendo estadual e federal, principalmente para atender as empresas. E o governo do Estado trabalha com linha de crédito, com juro subsidiado, com juro muito interessante para as pessoas, só que não foi divulgado ainda. Então a gente vai ficar, esses levantamentos da CIL, do SEBRAE, são importantes para monitorar e para levar essas reivindicações também para o Estado. A ouvinte aqui pediu para não ser identificada, né, mas mandou identificação para nós. Ela disse que gostaria que perguntasse para o prefeito como são feitas as distribuições, porque tem gente recebendo... doações, no caso, né, que moram onde nunca chega enchente, estão recebendo rancho, vivem tranquilos, ninguém trabalha, mas parabeniza também o prefeito pelo belo trabalho que está sendo realizado. Aí entra a questão do cadastro também, né? Seria muito importante ter essa identificação da onde é para que a gente possa averiguar, né? Mas a gente tenta fazer toda a triagem possível e assim, é uma conclusão que a gente chega também. Todas as pessoas que necessitavam, elas foram, em toda a região, não só em Lajeado, em toda a região, elas foram satisfatoriamente atendidas. Se não foi atingida, é porque a pessoa não foi atrás daquilo que era necessário. Então, quem precisava e quem precisa está sendo atendido. O ouvinte Sandro da Silva disse que se fizer um levantamento, 80% das pessoas que moram no Novo Tempo estão alugando os apartamentos porque as famílias ganharam e alugam os espaços. Os espaços no praia, talvez sim, talvez isso seja... Não, no Novo Tempo, pelo que eu entendi, elas ganharam o Novo Tempo e estão alugando o espaço do Novo Tempo. A gestão do Novo Tempo é Caixa Econômica Federal e Governo Federal. Ou pode? Nós pedimos essa relação também de imóveis desocupados no Novo Tempo. São 11 apartamentos. E aí ainda existe uma lista de espera. O processo de análise, de retirada das famílias e inclusão de outra, ele é gerido pela Caixa Econômica Federal, tem todo um rito. Então, sim, são cerca de 30 apartamentos que estão em processo de retomada pela Caixa e hoje são 11 que estão desocupados. Essa é a informação que a Caixa nos passou. O Elton Juarez, se alguém ganhar uma casa e que mora no Cantão, no mesmo momento da mudança tem que vir uma retro e destruir a casa vazia, mas não limpar o terreno e aumentar o Parque dos Diques em momento apropriado. É na mesma linha, né, sim, do que a outra mensagem. E o Luiz, da Sapataria Inovar, está sempre ligado conosco, abraço para o Luiz, ele diz muito elogiável as atividades do prefeito Calmo, só ouvi elogios a ele. Puxa, muito obrigado. atencioso e dedicado. 999787885, a participação da nossa audiência. Eu só queria, Rita, tô vendo que já estava encaminhando, né? Só para mim não ficou claro. As famílias daqui, tem algum prazo? É esse final de semana, elas vão sair, elas vão para aluguel social? Qual o prazo que a prefeitura trabalha? Não há um prazo fixo, mas nós vamos fazer todos os esforços para até domingo a gente conseguir encaminhar todas as famílias. Daí vão alugar espaço Sim. e vão pagar com o aluguel social da Isso, prefeitura. exatamente. Está se dando prioridade São para 73 pessoas ainda, 73 pessoas, 33 famílias. Um bom número vai voltar para sua casa, vai para o aluguel social hoje. E aí a gente tem casos peculiares. Por exemplo, e se alguém, vamos utilizar, são 3 famílias de 5 pessoas, mais ou menos, que precisam de uma moradia maior. Então, esses 3 imóveis a gente está com dificuldade de encontrar. Se alguém tiver alguma sugestão,
por favor, faça contato com a rádio, porque esses são os casos mais delicados que estão no parque ainda. Os outros estamos gestionando para resolver, e essa é a meta. Domingo conseguir eliminar os abrigos, que é importante também para que a gente retome as atividades.